irrigação aí também, né? Logo aí com o professor Roberto. Então a gente vai aproveitar essa parte aí prática para a gente ver essa parte de solos, né? Então o que vocês acham dos constituintes que a gente tem no solo? Da parte, quais seriam os constituintes do solo? Imaginar sólidos, água, ar. As plantas precisam de ar também, né? Se a gente tiver só um solo preenchido com ar, com água, né, elas não vão ter oxigênio e vão morrer, a não ser o arroz, né? Ligado que a gente tem uma areia, né, da parte do arroz. Então dentro das partículas do solo a gente tem, talvez a gente não consegue observar aqui olho nu, mas a gente tem poros, que a gente chama os poros do solo. Então eles estão preenchidos com ar, com água e ar. Né? E a parte sólidas, que são as principais partes sólidas? Argila, silt e areia. Então o nosso solo aqui ele é mais argiloso ou arenoso? Então esse solo normalmente a gente tem uma porcentagem aí dessas três partículas aí em torno aí de 80, 70% de argila. Né? Então a argila ela forma, né, juntamente com o silt e areia, também temos areia aqui em menor quantidade, nós temos. Elas formam o que a gente chama isso aqui é um torrão ou um agregado? O que vocês acham? Na verdade a gente chama isso aqui de agregado do solo. Então esse agregado ele é formado aqui, que a gente chama de agregado, pelas essas partes sólidas, as três partes, argila, silt e areia, e a matéria orgânica que faz essa junção dessas partes. E a gente tem um sistema poroso. Então na irrigação a gente precisa saber a demanda de água, né, quanto que a gente precisa saber de água, e a nossa reserva dentro do sistema de irrigação é o solo. Né? A água ela vai ficar no solo. Então se a gente imagina que se essa água toda da irrigação, né, caísse no solo e infiltrasse, a gente não teria. Então essa água ela tem uma energia que ela fica retida nessas partículas, dentro desses poros. Então quanto menor o poro desse solo, mais essa água vai ficar retida. Só que consequentemente a planta não consegue absorver se for muito pequena essa água, né? Maior vai ser essa energia de retenção. Mas a argila ela consegue formar, o que vocês acham? Quando um solo é mais argiloso, sistemas porosos mais pequenos ou maiores? Dessas partes. Um solo mais argiloso, ele consegue formar sistemas porosos mais pequeno ou maior? Ó, a gente tem o sistema, ó, isso aqui é como se fosse um agregado do solo. Então a gente tem partículas de argila, areia e silt, e matéria orgânica. A gente não consegue observar, mas se a gente for aqui molhar ele aqui, ó, né, a gente vai ter sistemas de poros. Né? Ele não é um sistema como se fosse uma pedra. Então a gente tem poros. E essas partículas que formam esses poros, né, além da matéria orgânica que forma. Então se eu tenho o nosso solo aqui, você concorda que é argiloso, né? É argila. Então se é argila, vamos imaginar lá para facilitar. Qual que é a menor partícula? Argila ou areia ou silt? Argila. Argila é a menor partícula. Argila é menor que 2 micrômetros. A partícula de argila. De areia, né? Oi? De areia. A maior partícula é de areia. A partícula é de areia. E a partícula intermediária que a gente chama do silt. Certo? Então, como é menor, as menores partículas elas vão formar poros menores. Certo? Consequentemente, vai conseguir reter mais água. E então, por isso que a argila é tão importante na parte química, né? Porque ela tem uma maior área superficial. E aí também na parte física do solo, que é essa parte de reter água. Então, uma das partículas mais importantes é a partícula de argila. Então se a gente colocar uma água, se a gente for imaginar agora na infiltração, se essa água da irrigação cair, ela vai percolar. Se a gente imaginar se tem um sistema de poros, né, mais grandes ou menores, com poros maiores, ia ter maior infiltração ou menor infiltração? Maior infiltração, mais essa água vai diante do solo. É importante essa água também infiltrar, porque se essa água não conseguir infiltrar, o que vai acontecer se continuar chovendo ou ter irrigação com a parte superficial? Oi? Vai alagar e vai ter, vocês já viram na parte do solo lá de manejo lá, que vai acontecer um problema. Esqueci o nome também. Eu esqueci também. Quando coisinha
Erosão. Erosão. Vai ter o processo erosivo, porque essa água não vai estar infiltrando no solo, ela vai começar a acumular, né? A gente vai encharcar o solo, vai chegar próximo à saturação e vai arrastar essas partículas. Então parte da água tem que infiltrar. Mas lembra que essa água ela não pode simplesmente passar no solo, né, e ir lá para os aquíferos, né? Ela tem que ficar retida. Por isso que a gente chama que essa água ela fica com energia, né? A gente dá energia, principalmente das partículas de argila. A areia ela não consegue ter uma tanta retenção, que a gente chama retenção de água. Então, por isso que é importante as partículas de argila. Mas os nossos solos aqui do norte do Paraná, falando aí, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Tambaracá, né? Toda essa região, apesar de serem solos argilosos, né? Bandeirantes, então, são todos solos, né, que a gente tem, como eu falei no início, né, de textura muito argilosa. Ele tem um comportamento como se fosse de arenoso. Porque a gente tem algumas características nesses solos, né? Porque esses agregados que formam, né? Se a gente imaginar, temos Mas aqui tem argila, professor? Oi? Argila? Então, Só argila. esses são agregados maiores. Não, mas aqui não tem só argila. Não, todo o solo ele vai ter argila, silt e areia. Ele vai depender das Não, mas quantidades. só argila. Aquele mais cinza. Ah, aquela. Então, mas mesmo aquela ele tem uma quantidade de areia, mas mais argiloso. Esse solo aqui, por exemplo, se a gente imaginar 100%, ele tem de 70% a 80%. Barro tem argila. Não, todo solo tem argila, né? Mas depende da Mas fundura. ele não é só argila aqui lá, né? Aquele cinza, aquele que você fala. Então por que ocorre aquilo lá? Esse solo aqui, ele pode ficar nessa consistência. Por que o nosso solo é vermelho? O que ele tem que dar essa coloração vermelha? Chama óxido de ferro. O óxido de ferro chama hematita. A hematita que dá essa coloração vermelha no nosso solo aqui dessa região. Só lembrar da hematita, o que você lembra? De hemácias, lá do sangue. Sangue vermelho. Então por isso que o nosso solo tem essa coloração vermelha, devido ao óxido de ferro, a gente tem grande quantidade. Se esse solo ficar alagado, é Luan? Marcos, se esse solo ficar alagado, constantemente, você colocar isso aqui, esse tipo de solo numa vasilha com água, ele ficar numa represa alagado por muito tempo, o que vai acontecer com esse óxido de ferro? Ele vai oxidar. E aí ele vai pegar aquela coloração cinza. Aquela coloração cinza. Então normalmente esses solos alagados, por isso que dá essa coloração, né, cinza, porque oxida o óxido de ferro. No nosso solo. Então, se a gente, voltando na parte de infiltração, né, os nossos solos da nossa região, né, ele tem umas características específicas, né, como eu falei, os solos mais argilosos vai ter uma dificuldade de infiltração. Mas os nossos solos têm uma característica específica, né? Vocês já tomaram café solúvel? Já. Não parece café solúvel? Nunca tomou? Não, eu não gosto de café. Mas já viu café solúvel? Uhum. Então não parece café solúvel? Pois. Então a gente chama que o nosso solo tem uma característica de pó de café. Né? Então esses agregados eles são muito resistentes, né? Mesmo pequenos, e eles vão se formando do tamanho que fosse a areia. Né? E por isso que ele vai se assemelhar a uma característica de solo arenoso, mesmo sendo argiloso. Né? Mas isso é uma característica específica aqui da região do norte do Paraná. Né? A gente falar lá, vocês lembram de alguma classe de solo? Vocês viram? Latossolo, argissolo. Né? Então, principalmente, se a gente for imaginar aqui, a gente pode ter característica aqui de nitossolo e latossolo. Essa característica que eu falei são características dos latossolos, que são a grande abrangência do nosso solo. O que vocês acham na escala pedológica? Quais solos são mais velhos? Um neossolo ou um latossolo? Neossolo. Neossolo, olha o nome dele. Neo, de novo. Ele é um solo mais jovem. Então, se a gente imaginar os solos, os latossolos, que se a gente pegar aqui e tivesse fazer uma trincheira, alguma coisa, a gente chega a 1, 2 metros. Né? Se você pegar um neossolo, com 30 centímetros você já vai encontrar o horizonte C, que é a rocha. Né? Então é um solo novo. Então a nossa região ela é composta de solos velhos, né? Isso que a gente diz na escala pedológica. Isso que eu falo velho são 10 milhões, 20 milhões de anos que se formaram esses solos. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal?
10. 10 minutos? Pode perguntar aí, pessoal. Na parte de solo, pra gente aproveitar, depois vocês vão entrar na irrigação. Como é que nem lá pra Cornélio lá pro Cidinha lá fora lá. Lá se chega lá assim no sítio Anhada lá é só pedra, só rocha Isso, lá. então a gente, o solo, né? Se você pegar um mapa de solo e a gente vai conhecendo a região, o solo ele não é homogêneo, né? Eu falo assim, a grande maioria. Né? Então aquela região ali que vai para Leópolis, Sertanejo ali, aquela parte, então ali a gente encontra o cambisolos também e neossolos, né? Bastante pedra. Então são transições, né? Talvez no derrame, que a gente chama, que forma esses solos, é uma rocha que chama basalto, né? Que a gente encontra. Então esse solo é formado pelo basalto. Talvez ali na época, né, 20, 30 milhões, teve outra formação rochosa, né? E aflorou aquelas rochas, né? Então para mudar aquilo lá só daqui 20 milhões de anos, né? Pra gente ter ali. Então são características de cada região, né? Mas então que nem aquele solo lá pode ser denominado que nem como latossolo? Daquele indo para Leópolis indo ali? pra Leópolis. Não, ali a gente já vai ter cambisolos, que o cambisolo o que é? O cambisolo ele tá entre, ele não é nada ainda, ele não é um latossolo, ele não chegou a ser um latossolo ainda, né? E ele está em processo de formação, ele não chega a ser um neossolo, né? Ele está no meio do caminho, então a gente chama ele de cambisolo. É câmbio, né? De troca, né? Ele está em processo de troca. E também pode ter neossolos, solos novos ainda, né? Que a gente já vai encontrar a parte do horizonte C, ou as rochas ali a 30 centímetros, igual você falou, você já encontra rochas ali em pequenas profundidades. Então a gente tem essas características, mas a grande maioria dos latossolos da região, se a gente imaginar Bandeirantes aqui, do colégio, né, a gente tem essas características. Né? E o que forma esses agregados, né, além que vai, essas partículas silt e argila, né, elas sempre vão estar juntas devido à matéria orgânica. Né? Então a matéria orgânica que faz a união dessas partículas, desses agregados. A matéria orgânica que faz esses agregados. Então outra coisa que pode ocorrer, né, principalmente na irrigação ou com a chuva, quando a gente não tem a cobertura vegetal, então o que acontece quando a gente não tem uma palhada ou um plantio direto com a chuva? Né? Ela vai impactar dentro, uma gota de chuva, né? Vocês podem procurar até na internet, é como se fosse uma gota de chuva batendo no solo, da distância que ela vem, é como se fosse uma dinamite explodindo. Lógico que na proporção, se a gente imaginar uma argila pequenininha, né? Então o que acontece se a gente não tem cobertura? A cobertura ela vai amortecer essa partícula da gota de chuva e vai dispersar essa energia, né? Que ela vem com uma energia muito grande e não vai afetar. Mas se eu tenho essa partícula descoberta, né? Por exemplo, aqui a gente já tem como foi movido o solo, né, que vai implantar aí uma horta, né, então a gente já tem uma menor cobertura. Então se vir a chuva, né, com uma intensidade de energia muito grande, qual que é a menor partícula desse agregado? A gente já viu aqui hoje. Argila, silt ou areia? Argila. Então quando essa gota de chuva bater, a primeira partícula que vai dispersar vai ser a argila. E o que vai acontecer? Essa argila ela é pequena e ela vai conseguir entrar nos poros do solo. Somente ela vai estar dispersa, por isso que a gente chama de argila dispersa. Essa argila dispersa ela é um grande problema, porque ela vai entrar nos poros do solo. E o que vai acontecer quando bloqueia os poros com a água? Não vai ter infiltração. Consequentemente, se a água não está infiltrando e continua a chover, vai alagar e vai ter o problema de erosão. Então por isso que a cobertura hoje, o sistema de plantio direto, ele é muito importante, né? Por isso que a gente tem essa parte de cobertura, né? Isso tanto para irrigação, lógico, na parte se a gente tiver uma precipitação, uma chuva, a energia maior dessa gota de chuva, né? Vai evitar esse processo erosivo. Tem algum tempo aí? Então até quando é descida assim, que é caída assim, mesmo se não tiver a curva de nível, a palhada também segura um pouco o escoamento da água. Isso, hoje os terraços, né, que a gente tem, eles são importantes, né, mas quanto maior, né, essa declividade, mais importante ter. Então a grande importância da cobertura vegetal, além dos terraços, então vamos imaginar que os terraços é uma forma física, né, que a gente tem, que é mecânica, na verdade, que a gente tem de controlar o processo erosivo. E a palhada ela vai ajudar, né? Principalmente, porque se eu tiver somente os terraços, é o que aconteceu antigamente, principalmente no estado do Paraná, década de 80 até o início de 90, que foi a transição desse plantio direto
do plantio convencional, que a gente tinha gradagem, aração, né? E depois fazia semeador. Depois, hoje a gente já tirou o milho, já entra direto com o plantio de soja, ou tirou o milho e entra com o plantio da soja, depois do milho, né? Mas fica essa palhada. Então, antigamente você tinha que fazer a gradagem, fazer a aração. Então começou os estudos, né? Porque toda essa água, por exemplo, normalmente fazia, né, essas operações numa época de seca. E depois vinha a chuva e todas essas partículas eram arrastadas, né? Tinha grandes processos erosivos. Então a primeira forma foi os terraços, né? Só que só o terraço com esse tipo de manejo, né, ainda não era sustentável ainda. Porque tinha muitas partículas se arrastando e entupindo esses poros. E o que acontecia com a água no terraço? Estourava os terraços, essa água ia abaixo. Então aí veio o plantio direto. Então é um conjunto, você tem que ter os terraços e a cobertura vegetal. E ainda, se possível, a gente tem que ter, né, as partes das raízes, né? Por isso que a gente sempre fala, ter sempre raízes no sistema, né? Porque depois que essas plantas, né, se a gente tivesse uma rotação de culturas, aveia, alguma coisa no inverno, ela é mais importante porque depois que a gente tira essa cultura, o que vai acontecer com essas raízes no solo? Elas continuam ali, elas vão secar. Elas vão secar e vão formar o quê? Matéria orgânica, né? Matéria orgânica e vai formar poros, né? Conforme ela vai secando, e aí a gente chama de bioporos. São poros que veio, né, originário aí de uma vida. A minhoca, outros micro-organismos também formam bioporos. E aí formando esses bioporos a gente também reduz esse processo de erosivo. Então o conjunto conservacionista do solo é um conjunto de terraços e de cobertura. Principalmente a cobertura. Né? Principalmente a cobertura. A cobertura é essencial, sempre ter um solo coberto. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar aí da parte do solo, pode perguntar. Faz aí mesmo. Hã? Faz aí mesmo. Pergunta aí, Muito aí? pergunta. Pode perguntar aí, tá louco pra perguntar? Eu vou perguntar, Fabio. Hã? Então não. Falta muito aí? 4 minutos. 4 minutos. Faz alguma pergunta aí, pessoal. O Marquinhos fica o cara aí do solo aí. Quem é que gosta de solo aí? O Marco? Marquinhos. Eu não gosto de animal, professor. Hã? Não gosto de animal. Não gosta da parte de solo, não? Não. Estudar mais tudo, não. Eu gosto mais de animal. Ele é parte de animal. Aproveitando, então qual que é o principal problema também da erosão? Então a gente viu a cobertura vegetal, né, cobertura da palhada. E o que mais ocorre que a gente pode reduzir esse espaço poroso? Hoje a gente está aqui, mas também esses equipamentos também reduz, porque a gente, superficialmente, se a gente imaginar uma horta, tudo bem, a gente vai ter uma horta, a gente precisa dessa mobilização. Mas se a gente for aprofundar ali, esses equipamentos, a grade, o arado, né, eles formam um espelho, principalmente nesses solos tipo argiloso, né, bloqueando esses poros, que a gente chama de pé de grade, pé de arado. Mas outro importante, a gente tem a compactação do solo, que é executada aí pelas máquinas, pelo trator, pelas colhedeiras. Então quando essas máquinas, principalmente se a gente tiver um solo seco, passar uma máquina, uma colhedeira, qualquer coisa, ele vai ter uma compactação maior ou menor do que se ele tiver mais úmido? Como que é, professor? Vai passar um trator aqui, esse solo está nessa, faz quantos dias que não chove? Quase 30 dias, né? Ele vai compactar mais quando ele estiver seco ou quando ele estiver úmido? Quando tiver úmido. Exatamente. Então o tráfego de máquinas, né? Por exemplo, se eu passo esse trator, essa máquina, numa umidade inadequada no solo, né? A gente vai diminuir o sistema poroso do solo. E aí a gente volta naquela história. Diminuir o sistema poroso, não vai infiltrar água. Não infiltrou água, vai ter erosão. Então o tráfego de máquinas hoje, né? Tem estudos aí que falam que uma área igual como se fosse essa daqui, teve o milho aqui, 80% de toda essa área, durante todo o cultivo do milho, ela foi trafegada. Seja pela aplicação de pulverizador, seja na época da colheita. Né? Então a gente tem que ou fazer um estudo, né, que a gente tem de controle de tráfego de máquinas, né, ou entrar em umidades adequadas se a gente não tiver. Né? Lógico que se a gente precisa fazer uma aplicação aí
né? Para pragas, doenças, a gente não pode se atentar muito a essa parte de umidade, mas o correto seria. Porque hoje as grandes produções, né, e os problemas erosivos está relacionado à compactação do solo. E principalmente a compactação ela é oriunda das máquinas. Bom, professor, que nem eu posso colher e plantar em cima. Aí depois que eu colher de novo, eu posso plantar em cima de novo ou é o certo é fazer passar grade? Não, hoje não. Aí pode fazer você vai voltar duas lá, vezes. aí a gente vai voltar lá para a década de 80. É. Então hoje, quanto menos mobilizar o solo nas nossas condições, solos tropicais, Brasil, essas condições. Quanto menos eu mobilizar esse solo, maior eu vou ter essa palhada, né? Porque não sei se vocês lembram lá da relação CN, carbono e nitrogênio. Então se eu mobilizar essa palhada, misturar ela igual como está aqui, ó, ela vai se decompor mais rápido. E eu não vou ter essa cobertura no solo. Então o plantio direto hoje, o objetivo é ter cobertura vegetal e a mínima mobilização. A não ser que daí outro tipo de cultura, igual aqui vai ter a horta, né? Alguma outra coisa que a gente precisa dessa mobilização, né? Mas quanto menos mobilizar os nossos solos, tá, essa origem da mobilização, da aração do solo, ele é originário lá da Europa, né? Então foi trazido quando vieram os colonizadores, porque lá tem o gelo, né? Então na época eles precisavam reverter essa leiva para acelerar ou derreter esse gelo para depois realizar o plantio. E até hoje é realizado dessa forma. Algumas partes dos Estados Unidos também, que são mais frias. Mas essa cultura veio para o Brasil, né? Aí dos italianos, dos alemães, né? E começou. Então cada cultura tinha que mexer, tinha que fazer aração, gradagem. Mas depois se viu que o plantio direto nas condições tropicais, né, é muito mais vantajoso do que ter toda essa mobilização. E hoje fica inviável, né? Imagina o preço do diesel hoje, uma operação para você colocar um equipamento desse, arrastar um equipamento desse é muito caro, né? Mas então quer dizer que a gente não pode fazer uma plantio direto umas 2, 3 vezes seguidas? Pode, sem mobilizar. Só que o que acontece com o plantio direto? Como ele não tem mobilização nenhuma, a única mobilização no plantio direto seria a semeadora, né? A semeadora que ela tem aquela parte da botinha, né? Que a gente chama, então é a mobilização que ele faz, né? Talvez ela não chegue a ser suficiente, porque hoje a gente tem plantio direto soja milho. Eu não tenho nenhuma cultura diferente, né? Então esse é o grande problema, que vem aumentando muito a compactação. E o pessoal faz o quê? Aí a gente chama de outra operação, que é a escarificação. Porque a escarificação também é um sistema, ela é como se fosse meio enganosa, né, entre aspas, né? Porque a duração dela ela é muito a curto prazo. Então 2, 3 safras, né, você já tem que voltar com essa escarificação. Então o correto no plantio direto, né, é manter um sistema de rotação com culturas, né, diferentes, não só soja, milho, né, e ter cobertura vegetal. Ter cobertura vegetal, porque além dessa matéria orgânica e essas raízes, diversidade de raiz, vai fazer esse papel da escarificação. A gente quer que as plantas, em vez de entrar com a máquina, façam esse papel. Certo?